Interessante. Na verdade, amigo, não vai mudar a exatidão, tá? Não vai mudar a exatidão, mas eu entendi o que tu quis dizer. Vai que o número a ao quadrado multiplicado por 3 tem uma raiz exata, certo? Mas acontece que mesmo nesse formato tu ia acabar percebendo isso. Porque se o cara coloca, se ele quiser que dê um número exato, ele vai ter que embutir uma raiz de 3 no A. Certo? Então, por exemplo, para dar uma resposta bonita, considere que um cubo tem aresta raiz de 3. Esse é o melhor dos cubos, né? Porque aí vai ficar como a diagonal dele? Raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. Ou seja, não vai mudar a resposta final, extraindo A ao quadrado antes ou depois. Mas tem toda a liberdade, né, de usar isso aqui, não tem problema nenhum. Nunca esse tipo de conta vai dar diferente desse, porque são coisas iguais. Certo? Então, se o cara botar o número que for ali no A, ou aqui no A, se ele simplificar até o limite, a resposta final tem que ser idêntica. Certo? Então fica tranquilo em relação a isso. Boa observação. Lá na página 50, na parte para fazer, tem ali 1. Determine a diagonal do paralelepípedo retângulo representado na figura. Que mal. Só isso. Diagonal, aí tu bota na forma, dá um pouco de sono. Ah, não gostei. B ao quadrado mais C ao quadrado. Ah, pô, aprendemos tanta coisa louca já na matemática. Matrizes e regra de, né, teu teorema de Laplace, Kramer, escalonamento, Jezebel, agora é sono. Ah, não, agora deu sono. 10 ao quadrado. Tipo Laplace, essas coisas tudo fácil. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2, 4. 10 vezes 10, 100. Raiz de 120. Oba, vai ter que simplificar pelo menos. Senão ia ficar muito chato. Letra D é igual raiz de 120. Como é que a gente melhora uma raiz dessa? Isso, garoto. Fatora. Divide por 2. Divide por 2. Divide por 2. Aí não dá para dividir por 2. Divide por 3. Divide por 5. Forma fatorada. 1, 2, 3. 2 na terceira, vezes 3, vezes 5. 2 na terceira, vezes 3, vezes 5. Quem é que dá para tirar dessa raiz aí? Só o 2 na terceira dá para melhorar, né? Vamos escrever então. 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3. E o 2 ao quadrado sai da raiz 2. Fica mofando na raiz o 2, o 3 e o 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Diagonal ficou 2 raiz de 30. Agora me animei um pouco. Achei que não ia ter que fazer nada, que ia dar uma raiz exata boba. Agora, esse tipo de raciocínio, ó, certo? Que a gente começa olhando no 8º ano, certo? É um raciocínio muito importante. Geralmente no 8º e no 9º ano a gente trabalha um monte desse tipo de simplificação de raízes. Certo? Isso é uma coisa importantíssima de a gente lembrar. Questão 2. Essa eu tenho certeza que vai ser melhor. Qual é a medida da diagonal de um cubo cuja aresta mede 2 raiz de 27? Porra! Esperava mais da matemática nesse caso. Diagonal de um cubo é a aresta multiplicada por raiz de 3. Quanto vale a aresta? Aí eu boto no lugar do D, né? Não! Não é diagonal, é A, aresta, e bota no lugar do A. Viu? Era difícil, era difícil. Era bem perigosa. Então, 2 raiz de 27 vezes raiz de 3. Diagonal é 2 vezes raiz quadrada e raiz quadrada, assim como tu pode separar, tu pode juntar. E a raiz de 27 vezes a raiz de 3 pode ser representada pela raiz de... Ó, que delícia! E a raiz de 81 é? E 2 vezes 9, 18. Ele falava em centímetros? Sim, então a resposta vem em centímetros, lógico. Vai ser pedreira a próxima prova, hein? Mas não vai cair. Vai, eu sou obrigado, infelizmente. Eu até me sinto mal, mas eu vou ter que colocar uma questão dessa. Eu vou dar uma vírgulazinha, né? Vou dar uma vírgulazinha. Porque senão fica muito sem graça. Essa 2 não, vou deixar uma raiz ali bonitinha também. Pronto, vai ficar bem bonita. Vamos fazer a 3. A 3 é boa, tenho certeza. A 3 deve ser incrível. Questão 3. Vamos que vamos. Determine a medida x indicada no paralelepípedo retângulo, sabendo-se que a diagonal mede raiz de 14
metros. Ih! Peraí, deixa eu ver. Ali... Fala. No lugar do dentro, bota a raiz de 14. Claro, é isso. Nós acabamos de desenvolver uma equação que diz que a diagonal é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde A, B e C são as... Parabéns. O Dzão, ele falou que é raiz de 14. Vamos ser obedientes, então. No Dzão eu boto raiz de 14 e no lugar do A. Pode ser x ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Como tem... Opa, valeu, amigo. Como tem raiz quadrada dos dois lados, eu posso elevar os dois lados ao quadrado e as raízes desaparecem. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 1 mais 9, mais passa para o outro lado. Muito obrigado. 4 é igual a x ao quadrado. O que eu faço agora? Vai. Raiz dos dois lados fica como? Mais ou menos a raiz de 4 é igual a x. Logo, x é mais ou menos 2. Porém, é uma aresta. Não faz sentido ser negativo. X igual a 2. É a resposta final. Bem legal. A gente não vai ficar fazendo esse mais ou menos para sempre, né, galera? Mas algumas vezes é bom a gente fazer para a gente lembrar que existe aquilo. Aí na matemática, ou na física, quando uma resposta negativa for admissível, a gente lembra que tem sempre o mais ou menos, quando a gente extrai a raiz quadrada dos dois lados. Bonitinha a questão. Agora a tarefa está encerrada, né? Tu vê, foi uma primeira tarefa, foi 2 paginazinhas, poucas questões, mas já é um primeiro contato fundamental de se ter com a matéria. Muito bom, vamos que vamos. Agora sim, o novo dizem que é sempre mais gostoso.